Vamos então começar o segundo capítulo, a vida organizada. Antes de começar a ler aqui as construções celulares, eu fiquei devendo para vocês a questão de quem colocou o nome, de célula, que foi o primeiro a pesquisar, que foi o Robert Hooke, em 1665, ele pesquisando no microscópio uma célula de uma rolha, uma lâmina muito fina de uma rolha, ele descobriu ali uma célula, a menor partícula daquela rolha. A palavra célula em latim é um espaço pequeno, a cela do monge é um compartimento pequeno, então por isso ele deu o nome de célula. É Robert Hooke, que eu fiquei devendo do final do nosso estudo da aula passada. Então vamos aqui começar as construções celulares. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, trabalhavam na terra numerosas assembleias de operários espirituais, os trabalhadores do Cristo. Como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando, nos dias primevos, a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos porvindouros, do futuro. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos no que se referia às edificações celulares das origens. Olha que coisa linda, o ideal da beleza. Tudo que foi programado para ser belo. E realmente esse planeta é lindo. Todas as partes, todas as aves, todas as plantas, todos os animais, todos os minerais, todos os vegetais, tudo é lindo, de uma harmonia, de um conjunto lindo, maravilhoso. Eu vou repetir. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos no que se referia às edificações celulares das origens. É por isso que, em todos os tempos, a beleza, junto à ordem, constituiu um dos traços indeléveis de toda a criação. Em todos os tempos, são traços mesmos indeléveis, da natureza, é a beleza. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Um laboratório com engenheiros, com químicos, com matemáticos, com cientistas de todas as ordens. Então, o que ele está colocando? As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Nada é aleatório, nada é o acaso não existe, é tudo muito bem preparado, elaborado, estudado, arquitetado, planejado, nós vamos ver aqui mais para frente, com muitos experimentos, com testes, até que se chegue ao aprimoramento, até que se chegue à forma final. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Conhecendo as leis de Deus, as leis naturais, que são as leis de Deus. Então, as leis do princípio e do desenvolvimento geral do universo, são as leis de Deus. Aplicando as leis de Deus dentro daquele conhecimento, dentro daquela vontade do conjunto que operava ali sobre a batuta do maestro, que é o nosso Cristo, governador da terra, o Espírito crístico que coordenou todos esses trabalhadores para que a terra se aprimorasse, para que a terra fosse construída desde a sua base, com células
com os primeiros elementos de vida para que a Terra fosse belíssima. E ela é belíssima. Os primeiros habitantes da Terra. Dizíamos, nós vimos lá no nosso estudo anterior, que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Então, nos mínimos cantos, uma camada, nós vimos que os espíritos, trabalhadores ali junto ao mestre, emanaram energias para a Terra e uma camada gelatinosa se formou sobre o orbe, sobre todo o planeta Terra, como aquele coloca, envolvendo o planeta, envolvendo o orbe terreno em seus mais íntimos contornos, em todos os pontos. Vocês perdoem a minha voz porque eu estou saindo de uma gripe muito forte, a voz já não é boa, mas está terrível, mas vamos lá, vamos estudar. Essa matéria amorfa, ou seja, sem forma e viscosa, era o celeiro sagrado das sementes da vida. O que é o celeiro, É o depósito de provisões, que onde se guardam, as sementes. Então, o que ele está colocando aqui, essa matéria amorfa, sem forma, viscosa, era o celeiro, era onde se guardava todas as sementes, da vida. Era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma, nós já vimos aqui que protoplasma é a substância primordial do organismo vivo. Vamos lembrar que proto é antes, é primeiro, então antes do plasma. Então protoplasma, o organismo mais importante da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. E se essa matéria sem forma definida cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo. Então nós estamos vendo o protoplasma, que é a matéria primeira de todas a vida. Aí nós vamos ver surgir o núcleo. O núcleo é o centro ali onde nós temos o DNA, onde tem a origem, onde tem a forma, onde tem a memória da vida que será criada. Então vamos voltar aqui. O protoplasma foi o embrião, o começo ali de todas as organizações do globo terrestre. E se essa matéria sem forma definida cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Lembrando sempre que no núcleo da célula é onde está o DNA. Os primeiros habitantes da Terra no plano material são as células albuminoides. Aí nós vamos ver aqui que as células albuminoides são as primeiras proteínas que surgiram no mundo sob a ação do calor. As moléculas dos aminoácidos se juntavam formando os albuminoides, ou seja, as proteínas. Eu estou com uma colinha aqui junto, porque são tantos termos, são tantas colocações que fogem do meu conhecimento, do estudo comum, que eu precisei colocar aqui junto uma colinha para facilitar o nosso estudo. Então é o que ele está colocando aqui. São os primeiros habitantes da Terra no plano material, são as células albuminoides, as proteínas, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos, na temperatura morna dos oceanos. Elas vão se multiplicando com o escoar incessante do tempo. Então o tempo passando, e aqui ele nem cogita quanto, mas são tempos e tempos, o escoar incessante do tempo. Esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário
ao entretenimento da vida, né? Para o surgimento da vida. Elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal antes das grandes vegetações. Então, em terra firme não havia oxigênio suficiente para manter a existência animal. Então, a vida começou nos oceanos. Então, a vida animal começou na água, onde existia oxigênio suficiente. Por quê? Porque ainda não existiam as grandes vegetações. Depois das grandes vegetações na crosta, e vamos lembrar que a crosta é uma camada fina, né, que se solidificou ali como se fosse aquela casca fininha da laranja, se a gente compararmos a terra à laranja, depois das grandes vegetações é que pôde começar a surgir a vida na terra, porque aí passou a ter oxigênio na terra para essa vida. Então vamos voltar aqui um pouquinho para entender. Com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde se encontra o oxigênio necessário ao entretenimento da vida. Elemento que a terra firme não possuía, né? A terra firme não possuía o oxigênio necessário para a vida. Elemento que a terra firme não possuía ainda em proporções de manter a existência animal antes das grandes vegetações. Esses seres rudimentares somente revelam um sentido, o do tato. Então, o começo, esses primórdios, esses primeiros seres só tem tato, que deu origem a todos os outros sentidos, né? Que deu origem a todos os outros, né? Os outros sentidos, em função de aperfeiçoamento dos organismos superiores. Vamos ver aqui a elaboração paciente das formas. Muito interessante essa colocação do Emmanuel, paciente, porque nada acontece aos trancos, aos barrancos. Não existe salto no crescimento, no aprimoramento, na elevação, na ascensão. Tudo se caminha pacientemente, se aprimorando, se modificando, se transformando para poder se elevar, ascender, né? Se elevar a planos superiores. Então, por isso que ele coloca a elaboração paciente das formas. Se tem uma coisa que os espíritos superiores nos colocam que precisamos aprender, é sermos pacientes. Porque se os espíritos superiores são pacientes, os espíritos puros mais pacientes ainda. Então, a gente imagina a paciência dos espíritos crísticos, né? Mais elevados ainda do que os puros. Decorrido muito tempo, o Emmanuel aqui vem com o caminhar do tempo, né? Decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular em comum, formando-se as colônias de infusórios. Os infusórios são os zoófitos microscópicos de consistência gelatinosa que vivem nos líquidos, né? Então, os infusórios são aqueles que vivem nos líquidos. Por isso que ele coloca aqui, decorrido muito tempo, eis que as amebas primitivas se associam para a vida celular em comum, formando-se as colônias de infusórios, né? Aqueles que se desenvolvem nas infusões, né? na água, de polipeiros. Os polipeiros são a colônia animal formada pela reunião de pólipos. São as estruturas sólidas que a gente vê no mar, são as primeiras construções do mar, né? São os primeiros seres vivos do mar. Então, formando-se as colônias de infusórios, de polipeiros, em obediência aos planos da construção definitiva do porvir, emanados do mundo espiritual. Emanados do mundo espiritual. É o plano espiritual que está emanando, transmitindo, né, coordenando
todo esse crescimento e todo esse aprimoramento, emanados do mundo espiritual, onde todo o progresso da Terra tem a sua gênese, tem a sua origem. Toda a origem é do mundo espiritual. A evolução se dá em dois mundos. Nós evoluímos no mundo espiritual e através dessa evolução do mundo espiritual, nós vamos evoluindo também o mundo material. Então, do plano espiritual veio a construção do mundo material e dos espíritos superiores, dos espíritos, mais ainda, dos espíritos puros e dos espíritos crísticos, né, sobre a coordenação de um espírito crístico superior, porque nós temos várias escalas em todas as evoluções que fogem ao nosso conhecimento. Foi criada a Terra e a vida começou na Terra, mas tudo vem do plano espiritual. Primeiro se desenvolve no plano espiritual e depois acrescenta, cresce e se desenvolve no plano da matéria ou das matérias, porque da mesma forma que o nosso planeta foi construído através do trabalho de um governador, de um espírito crístico que chamou os seus trabalhadores, que são espíritos puros, que se juntaram a ele, espírito mais elevado ainda, espírito crístico, para formarem o planeta Terra, assim também com espíritos talvez muito mais elevados ainda do que crísticos, formaram outros planetas superiores, né? Nós vamos ver na Revista Espírita de 1858 o Kardec estudando, falando sobre Júpiter, né? Um planeta muito mais elevado. Quem tiver curiosidade vai ver lá, Revista Espírita de 1858. Vamos lá. Os reinos vegetal e animal parecem confundidos nas profundidades oceânicas. Não existem formas definidas nem expressão individual nessas sociedades de infusórios, né, que se desenvolve ali na água. Mas desses conjuntos singulares formam-se ensaios de vida que já apresentam caracteres e rudimentos dos organismos superiores, né? Ensaios, começam ali as primeiras formas rudimentares de vida que já apresentam os caracteres, rudimentos dos organismos superiores, já apresentam ali as pequenas formas que terão, né, em outras, no porvir, né, no futuro, em outras épocas. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. Milhares de anos esses trabalhadores, esses prepostos de Jesus, do Cristo, precisaram para poderem elaborar todas essas formas. Então, não foi, né, vamos lembrar que a criação da Gênese, a criação do mundo na Gênese mosaica é uma metáfora. Ali são eras, são épocas, né? Não são 6 dias, são 6 eras, 6 épocas, e nós vamos vendo a cada descrição de cada crescimento, de cada apresentação lá na Gênese mosaica, corresponde a uma era geológica da Terra. É muito importante para quem quer se aprimorar, estudar o capítulo 7 da Gênese kardeciana, da Gênese de Kardec, porque Kardec vai fazer todo um estudo geológico da Terra, no capítulo 7 da Gênese. E nós vamos ver na Gênese mosaica uma metáfora, é uma história, né, que os rabinos vão contando e aprimorando, né, através do tempo. O primeiro mestre, o primeiro rabino Moisés, que coloca ali a história da Terra, são eras. Adão é uma raça, Eva é uma raça. Nós vamos ver aqui um pouco mais para frente, nós vamos ver a serpente como a forma metafórica da tentação, né, que essas raças sofreram. Caim e Abel,
né? O Caim, a personificação do mal que existe em nós, Abel, a personificação do bem que existe em nós. E aí nós vamos ver esse predomínio do mal. Caim vai e mata Abel. São metáforas, são histórias para que a gente possa entender o nosso interior, a nossa formação, através de raças que vieram para o planeta para ajudar na formação e na elevação desse planeta. Eu estou me adiantando um pouco para que a gente possa ir entendendo todo esse processo. Quando ele diz milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. A princípio, coordenam os elementos da nutrição e da conservação da existência, né? O aprendizado de se nutrir, de buscar o alimento no oxigênio. O coração e os brônquios são conquistados. Olha que interessante, eles não foram formados, os espíritos foram ali, formaram o coração e os brônquios, não. Eles foram conquistados através do tempo. Essas primeiras formas foram buscando a alimentação através do oxigênio, e a partir dessa transformação, dessas metamorfoses, nessas primeiras formas, elas conquistaram coração e brônquios para continuarem o processo de crescimento e de aprimoramento. Então, é uma conquista com o passar do tempo. Então, o coração e os brônquios são conquistados, e após eles formam-se os pródromos, o início celular, os pródromos celulares do sistema nervoso. Então, o início, os inícios celulares, o começo celular, né, do sistema nervoso e dos órgãos da procriação. Então, nós vamos ver que pacientemente, através do tempo, né, esses seres primitivos, essas células aprenderam a se alimentar, desenvolveram o coração, desenvolveram brônquios, né? E após o coração e os brônquios, eles formam o início das células do sistema nervoso, os pródromos celulares do sistema nervoso e dos órgãos de procriação, que se aperfeiçoam, definindo-se os seres. Conforme vão se aprimorando, se aperfeiçoando os órgãos de procriação, os seres vão se diferenciando uns dos outros. E aí nós vamos aqui às formas intermediárias da natureza. A atmosfera está ainda saturada de umidade e vapores, e a terra sólida está coberta de lodo e pântanos inimagináveis. Todavia, as derradeiras convulsões interiores do orbe, perdão, então aquelas últimas, né? As derradeiras, perdão, convulsões, né? Ainda aquelas, as lavas, perdão, né, as convulsões interiores, as lavas da Terra, né, a convulsão do núcleo da Terra, né, as derradeiras convulsões interiores do orbe localizam os calores centrais do planeta, restringindo as zonas das influências telúricas, né, das influências da Terra, necessárias à manutenção da vida animal. Então nós temos ainda, né, esses calores que vão restringindo, vão fazendo com que a manifestação animal se restrinja a pequenos lugares, né, da Terra. É isso que ele está dizendo, né? As convulsões interiores do orbe localizam os calores centrais do planeta, restringindo a zona de influência, né, telúrica, a zona de influência da Terra, necessárias à manutenção da vida animal, restringindo a vida animal. Esses fenômenos geológicos
estabelecem os contornos geográficos do globo, delineando, delineando os continentes e fixando a posição dos oceanos, surgindo desse modo as grandes extensões de terra firme, aptas a receber as sementes prolíficas da vida, O que é prolíficas, É que tem o poder de gerar a prole. São as sementes férteis. Então, o que ele está colocando, surgindo desse modo, as grandes extensões de terra firme, aptas a receber as sementes férteis da vida. Então, assim se formam, os continentes. Nós sabemos que os continentes estavam todos juntos, no começo, e surgindo as grandes extensões de terra firme, Os continentes estavam todos juntos e a água em volta, depois é que os continentes vão se separando. Os primeiros crustáceos terrestres são um prolongamento dos crustáceos marinhos. Seguindo-lhes as pegadas, aparecem os batráquios, que trocam as águas pelas regiões lodosas e firmes. Nós sabemos que os batráquios, são os anfíbios, as rãs, os sapos, que começam a trocar as águas pelas regiões lodosas e firmes. Nessa fase evolutiva do planeta, todo o globo se veste de vegetação luxuriante, prodigiosa, de cujas florestas opulentas e desmesuradas as minas carboníferas dos tempos modernos são os petrificados vestígios. Então, essas primeiras florestas, essas primeiras madeiras, essa terra opulenta, essas maravilhas que existiram na terra, os homens hoje se utilizam através do carvão. Elas se petrificaram ao longo dos tempos e hoje o homem se utiliza dela como carvão. Por isso que ele diz, nessa fase evolutiva do planeta, todo o globo se veste de vegetação maravilhosa, luxuriante, prodigiosa, cujas florestas opulentas que cobriram toda essa terra, opulentas e desmesuradas, sem tamanho, e desmesuradas as minas carboníferas dos tempos modernos são os petrificados vestígios, Se transformaram ali em carvão, se petrificaram, e o homem hoje tem contato com esse começo através dessas petrificações. Aí nós vamos aqui para os ensaios assombrosos. Nessa altura, os artistas da criação, quem são esses artistas da criação? São os prepostos de Jesus, são os trabalhadores do Mestre, Nessa altura, os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos no plano das formas. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Então, lembra que nós estamos sempre falando que esses trabalhadores, esses prepostos estão ali testando, ensaiando, Eles estão ali buscando a melhor forma para o planeta. Então, o que ele está dizendo? A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Então, nós vamos começar a ter ali os primeiros animais, nós temos aí os vestígios dos dinossauros, são animais monstruosos, enormes. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. E nós temos os vestígios aí, que são os dinossauros. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias na retorta de acuradas observações. Então vamos lembrar que retorta é retorcido,
E é também aquele equipamento químico, né, que é retorcido, tem aquela boca larga, que é o símbolo da química. Então vamos voltar aqui, os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas, né, os químicos, que estudam a combinação das substâncias, na retorta de acuradas observações, né, no retorcido e no equipamento químico de acuradas observações, analisavam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades de porvir. Então, eles estão aqui nos ensaios, né, nos elementos químicos, ali em observação, trabalhando para que todas as possibilidades possam ser ali testadas, para que no futuro as melhores formas, aquelas que eles perceberam que foram o melhor desenvolvimento, pudesse seguir. Por isso que ele diz, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Da mesma forma que o engenheiro, ao construir um prédio, ele prevê tudo que esse prédio vai precisar de instalação elétrica, de elevadores, de energia que vai chegar ali para alimentar todos os computadores, todas as salas, todos os andares. Eles também estavam vendo todas as necessidades do porvir para criar da melhor forma possível. Todas as arestas foram eliminadas, aplainaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada no limite do possível, em face das leis físicas do globo, porque o globo estava ali obedecendo às leis de Deus, às leis da natureza, às leis do universo. As leis físicas do globo, tudo que existe no micro existe no macro, as leis físicas do nosso planeta refletem as leis do universo, que são as leis de Deus. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos e estranhos, né? Os frutos dos embriões que não eram bons, né, teratológicos que eram monstruosos, né, que não eram perfeitos, né, e que eram estranhos. É o que ele está colocando aqui. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza. Se consumou tudo aquilo que se precisava para se formar a Terra, eliminando-se os frutos teratológicos, os frutos monstruosos, né, e estranhos do laboratório de suas perseverantes experiências. Aqueles que não eram bons, aqueles que eram monstruosos, aqueles que não teriam futuro, eram estranhos, foram eliminados nesse laboratório, nessas experiências. A prova da intervenção das forças espirituais neste vasto campo de operações é que, enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas, que lhe foram posteriores, desapareceram para sempre da fauna terrestre. Nós estamos chegando aqui no nosso horário, então vamos parar aqui com essa colocação de que a máquina celular foi aperfeiçoada no limite do possível. Aqueles que eram estranhos, aqueles que eram monstruosos foram eliminados, e aí eles continuaram, né, nas suas experiências, nesse laboratório que os prepostos de Jesus montaram na Terra, deixaram aqueles que podiam continuar e eliminaram aqueles que não teriam uma boa continuidade, não teriam um bom futuro. Então nós vamos continuar estudando aqui esta colocação que nós estamos vendo dos ensaios assombrosos aqui na Terra. Até lá.